O arcadismo é uma escola literária que surgiu na Europa no século XVIII, mais precisamente entre 1756 e 1825. A principal característica dessa escola é a exaltação da natureza e de tudo o que lhe diz a respeito. Por essa razão, muitos poetas do arcadismo adotaram pseudônimos de pastores gregos ou latinos. Caracteriza-se ainda pelo recurso de esquemas rítmicos mais graciosos. Alguns temas do arcadismo são encontrados nas propagandas de hoje em dia. Os temas que aparecem nas propagandas de hoje pode ser o Carpe Diem, que é aproveitar a vida na natureza, o Fugere Urban, que é fugir da cidade, dos conflitos, Inutilia Truncati, que é retirar o excesso de inutilidade, que é antítese, paradoxos e inversões, Aura Mediocritas, que é o ouro é desnecessário, o luxo é ruim, e o Locus Amenus, que é lugar tranquilo, paz, como a natureza. Uma propaganda que aparece esses temas do arcadismo é o Recanto da Benção. Aqui no Recanto da Benção você encontrará um ambiente perfeito para a realização do seu evento. Um lugar abençoado cujo cenário é proporcionado pela diversidade de elementos da natureza. Longe da conturbada vida urbana, o Recanto da Benção oferece uma infraestrutura perfeita para atender às necessidades do evento. Essa propaganda tem o tema Fugere Urban, que é fugir das cidades, e um Locus Amenus, que é um lugar tranquilo, a paz, perto da natureza, onde você fica longe da conturbada vida urbana, em que diz a propaganda. As outras duas propagandas que irei comentar agora são do Fugere Urban, que é fugir da cidade, um outro tema arcade, um dos temas arcades. A primeira propaganda é esta: fuja do interesse da cidade e escolha o contato com a natureza, vendendo os terrenos a partir de 800 metros quadrados a apenas 40 minutos de São Paulo, a entrada de R$15.000 e o saldo em até 48 vezes. Essa propaganda aparece Fugere Urban por causa desse fuja do interesse da cidade no começo da propaganda, e que quer dizer que as pessoas querem um lugar com mais paz, como a natureza. A outra propaganda que tem o Fugere Urban é esta: curta cachoeiras, serras e aventura 2 horas de São Paulo. Após uma semana de trabalho na correria das grandes cidades, tudo que se quer é um refúgio para ficar em contato com a natureza, relaxar a mente e exercitar o corpo. São Pedro no interior paulista é uma boa opção para ter tudo isso, ainda mais se você não tem muito tempo para ficar na estrada. Sem a badalação dos locais mais disputados por turistas no interior de São Paulo, a cidade de pouco mais de 31 mil habitantes fica a cerca de 2 horas da capital, com cachoeiras de tirar o fôlego e uma bela vista do alto da Serra de Itaqueri. São Pedro faz a alegria dos amantes da natureza. Mas não para por aí. Para quem gosta de aventura, a cidade também não deixa a desejar. Voo de balão e parapente, tirolesa, rapel e trilhas são alguns dos esportes oferecidos aos visitantes. Se não conseguiu emendar um feriado ou não quer gastar mais de uma diária, mas não abre mão do descanso da natureza e da aventura, o Terra sugere um roteiro para aproveitar o melhor da cidade em apenas 24 horas. O Fugere Urban aparece nessa propaganda quando ele diz assim: após uma semana de trabalho na correria das grandes cidades, tudo que se quer é um refúgio para ficar em contato com a natureza, relaxar a mente, exercitar o corpo. E aí ele diz que o São Pedro, esse lugar onde eles estão se referindo, é o melhor lugar para se ficar. Agora irei ler a Lira 23,
que diz sobre o locus amenus, um lugar ameno, um lugar de paz, como a propaganda que disse anteriormente. Num sítio ameno, cheio de rosas, de brancos lírios, murtas viciosas, dos seus amores na companhia, Dirceu passava alegre o dia. Então de graça o terno amante manda a Marília que toque e cante. Pega na lira sem que a tempere, a voz levanta e as cores feres, as cordas fere. Com os 12 pontos a mão atina e a voz iguala a voz divina. Quem fez esse poema foi Tomás de Antônio Gonzaga. A parte que aparece o locus amenus, que nem a propaganda da benção, é quando ele fala num sítio ameno, cheio de rosas e de brancos lírios, muitas viciosas. Que ele está dizendo em um sítio, longe da badalação da cidade. Então é um lugar de paz, um lugar tranquilo, como a propaganda que apresentei anteriormente. Esse texto que acabei de ler também entra como um tema de Fugere Urbem, que é fugir da cidade, como as duas últimas propagandas que disse. Outro poema que apresenta o tema Fugere Urbem é o poema 14, que irei ler agora. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos translado, no gênio do pastor ou da inocência. E quem mal é no trato e na aparência, ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade, aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outra a verdade. Ali não há fortuna, que só sobre. Aqui, quando se observa, é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Esse poema foi escrito por Cláudio Manuel da Costa. Esse poema é Fugere Urbem, o tema dele é Fugere Urbem, porque ele compara a vida no campo e a vida na cidade. Que na vida do campo tem o gênio pastor da inocência. Na cidade, o mal é no trato e na aparência. Ele faz essa comparação entre a vida no campo e a vida na cidade.